Hoje estamos aqui na Clínica Semel com o Dr. Helinário Pinto. É um prazer, Dr. Helinário, conversar com o senhor hoje aqui em sua clínica, em seu consultório. Doutor, o tema de hoje a gente vai falar sobre a dermatologia, né, que é uma especialidade médica e que traz muitas dúvidas para as pessoas que acompanham o meu canal no YouTube, as pessoas que acompanham meu canal no Instagram, não é? E eu tenho muitos amigos que estudam medicina e eu queria fazer uma reportagem falando sobre a dermatologia enquanto especialidade médica. Um prazer, mais uma vez, conversar com o senhor e eu queria saber, doutor Helinário, o porquê o senhor decidiu seguir esse ramo da dermatologia? Primeiro, vou responder a você. Quero dizer a você que é um prazer também dar essa entrevista a você. Você é um jornalista que está começando uma carreira aí brilhante e isso demonstra como é que as pessoas, por exemplo, se desenvolvem quando faz trabalho bem feito como esse que você está fazendo. Veja bem. Bom, a dermatologia foi uma coisa até engraçada, porque quando eu entrei na faculdade de medicina, no primeiro ano, você tem que fazer a opção para que especialidade você vai fazer o internato. E eu decidi que eu ia fazer cirurgia e me inscrevi para o internato que acontece no último ano de medicina, é um ano de treinamento, o internato que é o ano final do curso de medicina, para fazer cirurgia. E continuei minha carreira lá em medicina, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Quando chegou no quarto ano, eu fui cair na especialidade de dermatologia, porque você passa por todas as especialidades na faculdade de medicina. E vi lá o professor descrevendo lesões elementares. O que é lesões elementares? E mostrar, isso aqui é uma pápula, isso aqui é uma bolha, isso aqui é um nódulo, e aí foi. Então isso me encantou. A partir daí, eu decidi que eu vou fazer isso, é o que eu vou gostar de fazer, examinar a pele, identificar o que é isso que ele está dizendo, pápula, bolha, pústula. E foi aí que eu comecei a decidir que ia fazer dermatologia. Nessa época, fui até criticado por alguns colegas, porque eles diziam para mim: como é que você passa 6 anos na faculdade de medicina, faz residência para fazer uma especialidade para cuidar somente de pele? Entendeu? Mas foi o que eu decidi. Naquela época, só existiam 22 dermatologistas em Salvador e mais ou menos 28 no estado todo da Bahia. E a maior especialidade da época era a ginecologia e obstetrícia, com mais de 2.000 médicos. Hoje, dermatologia é a maior especialidade daqui da Bahia e uma das maiores do Brasil, acho que é a segunda maior do Brasil. Doutor Helinário, como é o processo de formação em dermatologia? Como é a residência médica nessa área? Você primeiro faz os 6 anos de curso, né, normal na faculdade, aí depois você entra para fazer residência, que dura hoje de 2 a 4 anos mais ou menos. Na época que eu fiz, durou 2 anos, entendeu? E esse período é onde você começa a fazer especificamente a matéria de dermatologia. Você começa a atender em ambulatório, discutir casos, entender exatamente como é que estuda a pele. Doutor, qual o perfil dos pacientes que buscam esse profissional? Veja bem, a dermatologia, antigamente, ela se baseava somente em tratamento clínico, em clínica dermatológica, aonde você via as lesões, estudava as lesões, dava o diagnóstico e tratava as lesões. Mas a especialidade foi se diversificando. Como o dermatologista tem-se muita experiência, porque ele estuda muito a pele, estuda a pele, a anatomia, e estuda a fisiologia da pele, ele conhece bem a pele. Então essa especialidade foi se estendendo para outras áreas, como por exemplo para a estética. Também antigamente você fazia alergia
com as manifestações alérgicas que aconteciam na pele, quem tinha que tratar era o dermatologista. E hoje, com o desenvolvimento da dermatologia em si, a dermatologia entrou no campo da estética dermatológica, que fez com que a especialidade realmente crescesse muito e que é hoje uma das especialidades mais escolhidas por alunos de medicina. Perfeito. Doutor, quais as principais emergências dermatológicas que todo clínico precisa saber? Veja bem, a principal emergência dermatológica é uma manifestação alérgica, certo? Que leva ao inchaço dos olhos, ao inchaço da boca e às vezes até edema de língua e edema de glote, que leva o paciente à anafilaxia, que é chamado angioedema. Essa é a principal emergência dermatológica de todas. Veja bem, fora isso, tem poucas emergências em si. Pronto. O doutor, muitos dermatologistas criticam o fato de os dentistas realizarem tratamentos estéticos. Como o senhor enxerga essa situação? Veja bem, a gente, para fazer esses tratamentos estéticos, a gente tem diuturnamente muitos cursos, muitos congressos, é muito estudo. Tem que ter bastante conhecimento de anatomia da pele, de anatomia do corpo, né, em si, entendeu? Tem que conhecer muito a anatomia da face, com seus músculos, seus nervos, porque especificamente eles não invadiram ainda a parte corporal, mas eles estão invadindo muito a parte facial, tratamento de harmonização facial, preenchimento, botox. Basta dizer que os dermatologistas e os cirurgiões plásticos que vinham muito à frente no estudo e no tratamento dessa parte de estética, que é o tratamento estético. Pronto. A vida moderna, doutor Helenário, tem um ritmo rápido e muitas vezes falta tempo para cuidados pessoais. O que não devemos esquecer no cuidado com a pele? Veja bem, a pele, se sabe, é o maior órgão do corpo, tá certo? E o que é que mais danifica a pele? A exposição solar. O sol é o principal, mas o vento, o frio, tudo isso faz com que a pele apresente algumas alterações. Então, que cuidado principal é que eu digo que a pessoa deve ter? Ela deve usar sempre filtro solar, deve beber bastante água, periodicamente procurar hidratar a pele, escolher a temperatura da água quando for tomar banho. Ela não deve ser muito quente, tem que ser uma água que se adapte bem à temperatura corporal. Ter uma boa alimentação, porque isso influi também para que você tenha uma boa qualidade de pele. Esses são os principais cuidados. Por exemplo, as mulheres não dormir de maquiagem, evitar usar muita substância na pele, que às vezes é comprado em farmácias e que acabam, em vez de melhorar o aspecto da pele, vai piorar, porque pode dar alguma reação e danificar a pele. Perfeito. Como se situa, doutor Helenário, a dermatologia brasileira em relação à dermatologia mundial? Estamos muito atrasados em relação aos outros países? Muito pelo contrário. A dermatologia brasileira hoje é referência mundial em dermatologia. É só você dar uma olhada nos trabalhos que são publicados na especialidade de dermatologia aqui no Brasil, que você vai ver que nós estamos muito bem em relação à dermatologia mundial, inclusive na parte da dermatologia estética. Nós temos grandes autores que têm vários livros e livros de procedimentos que foram desenvolvidos por eles aqui no Brasil. São vários, entendeu? O senhor admira algum médico dermatologista? Veja bem, eu admiro vários dermatologistas, mas eu vou começar por um que eu acho que me ajudou muito, que eu admiro muito, foi o professor Newton Alves Guimarães. Ele foi quem me orientou tanto na parte de aprendizagem, como também
ele me orientou na parte de comportamento e do que eu devia fazer, como eu devia buscar sempre estudar para poder melhorar. Ele foi uma pessoa que me ajudou muito, inclusive quando eu vim para Alagoinhas, que aparecia pessoas daqui da região lá, ele dizia para as pessoas, eu tenho um grande aluno lá em Alagoinhas, você vai procurar ele. Cansou de fazer isso, isso me ajudou muito aqui em Alagoinhas e na região. Então, esse é um dos que eu admiro. Tem um outro que eu admiro, que é de São Paulo, o professor Sebastião Sampaio. Eu admiro, ele tem um livro, o livro mais conhecido da dermatologia, e eu admiro ele pela simplicidade com que ele atendia os seus admiradores, os seus alunos e os seus admiradores, e até ajudava. Basta dizer a você que ele não tinha nenhuma empáfia para atender um médico mais jovem, que ele já me emprestou slide para poder eu dar aula. Eu escrevi para ele, ele mandou com boa vontade esses slides para que eu dar aula, um professor lá de São Paulo, da USP, e é um dos mais renomados dermatologistas do Brasil, que inclusive era admirado até nos Estados Unidos. Show de bola. Doutor, agora uma pergunta de um estudante de medicina, né? O nome dele é Fernando. Ele pergunta: com o aumento da busca desenfreada da sociedade atual em atingir padrões de beleza estéticos e o advento de novas tecnologias dentro do campo da medicina, o senhor considera a área da dermatologia como uma das mais promissoras para os próximos anos em termos de crescimento? Isso eu não preciso nem falar muito, basta dizer a você que a concorrência para a residência de dermatologia é a maior concorrência que existe aqui no Brasil, para residência em dermatologia. Está na faixa de 200 para uma vaga. Imagine você. Então, e tudo está muito ligado ao desenvolvimento da dermatologia nessa área estética. Porque com essa questão da beleza, cria uma atração muito grande por parte da população de uma forma geral. Entendeu? Perfeito, doutor. Você, você iria me fazer uma pergunta sobre dermatologia integrativa. Sim, uma pergunta sobre dermatologia integrativa, isso mesmo. Eu queria saber, doutor, o que é que o senhor acha da dermatologia integrativa, mas gostaria que o senhor explicasse também para o pessoal aí de casa que está nos acompanhando, o senhor explicasse um pouquinho sobre ela. Deixa bem. Eu falei isso porque eu vi essa pergunta e eu acho que eu faço um pouco de dermatologia integrativa. A dermatologia integrativa é quando o foco do atendimento é no paciente, na pessoa, e não especificamente na doença. Você tem que tratar o paciente como um todo, entendeu? Então, você tem que cuidar, porque eu sou médico, eu tenho que cuidar do corpo, da mente e até do espírito do paciente. Isso é que é o pilar básico da dermatologia integrativa. Quanto ao mercado de trabalho, existe espaço para a dermatologia fora do consultório? Fora do consultório particular? Claro que existe. Existe sim. Por exemplo, aqui nós temos uma unidade de saúde municipal, tá certo? Que é muito carente de dermatologia. Estou dizendo aqui em Alagoinhas. É uma cidade grande que tem poucos dermatologistas para o tamanho da cidade. Essa carência em Feira de Santana é maior e é muito maior em Salvador. Então, claro que existe, falta ainda muitos ambulatórios de dermatologia para atender a população carente, como falta outras especialidades. Você entendeu? Por exemplo, eu passei muito tempo aqui na unidade de saúde de Alagoinhas sendo o único dermatologista. Então, era um sufoco, entendeu? E não conseguia atender todo mundo. Então, existe sim. Ele pergunta: o coronavírus pode causar lesão na pele? Veja bem, o coronavírus é uma doença assim muito nova, tá certo? É uma doença que ainda requer muito estudo, mas já existe alguns trabalhos que mostram que pessoas com coronavírus apresentou lesões ulcerosas nas extremidades, entendeu? Inclusive, isso foi constatado em vários doentes. E esse fato vem sendo ainda pesquisado para que no futuro se possa fazer se tenha uma ideia científica melhor realmente do que se trata. Mas que tem realmente já mostrado alguns pacientes
com coronavírus, com esse tipo de reação dermatológica. Além disso, a gente tem observado, isso é uma observação clínica, minha e de alguns colegas, que as pessoas pós-Covid, tem delas que apresentam uma queda de cabelo acentuada, você entendeu? Depois de ter adquirido a Covid. Assim como outras manifestações dermatológicas. Pessoas que pós-Covid apresentaram pápulas vermelhas no corpo, tipo urticariforme, entendeu? Logo pós-Covid. E tudo isso tem sido anotado, tem sido observado, e isso é uma coisa que a gente só vai ter certeza e definir com o passar do tempo. Coronavírus ainda não tem muita coisa, a gente ainda não tem muita coisa sobre as sequelas verdadeiras do coronavírus. Ele pergunta ainda, doutor, a diferença entre um sinal e um melanoma. Essa diferença, eu digo assim, é muito grande, né? Quer dizer, é muito grande e, na realidade, a gente não pode diferenciar um sinal do melanoma, porque o melanoma, normalmente, ele vem de um sinal, certo? Agora, que tipo de sinal que ele tem, que pode se transformar no melanoma? Às vezes, é um sinal tipo nevos, que pode se transformar e se tornar um melanoma. Então, existem outros sinais que são parecidos e que não são melanoma. Então, o melanoma, ele é um diagnóstico específico, certo? É um diagnóstico específico. Tanto que todos os pacientes que têm muitos sinais, ele deve ser estudado, deve usar um microscópio chamado dermatoscópio, para que você veja algumas características, que tem no tal sinal, que se diferencia de um nevo, certo? Você tem um nevo, você estuda o nevo e você tem o sinal, que é um melanoma. Quando você estuda, você vai ver diferenças histológicas ou diferenças dermatoscópicas, usando o aparelho de dermatoscopia, ou faz um exame, uma biópsia, tira e tem as diferenças histológicas. Essa diferença, às vezes, não é visível você vendo os dois, um do lado do outro. Às vezes você não consegue dizer se isso aqui é um melanoma ou se isso é um sinal. Essa diferença só pode ser vista depois que você estuda aquele sinal. Aí sim, você vai saber se aquilo pode ser um melanoma ou um nevo. A última pergunta agora, doutor Elinário, para a gente finalizar a entrevista de hoje, eu queria saber que recado o senhor deixa para os estudantes de medicina ou recém-formados que ainda estão em dúvida em que ramo da medicina seguir. Que recado o senhor deixa para essas pessoas e também para aquela pessoa que está em casa, que apareceu alguma coisa na pele, não é? E não sabe se vai ou não ao dermatologista. Que mensagem o senhor deixa para essas pessoas? Primeiro, para o aluno de medicina. Veja bem, eu digo a ele que ele, para poder escolher uma especialidade, ele precisa se identificar com ela, porque não adianta ele escolher a especialidade e depois não desempenhar ela com amor, porque ele gosta, como eu realmente decidi. Naquela época, dermatologista, eu não ganhava dinheiro, mas eu fui porque foi o que me identificou. Muitos escolhem porque está dando dinheiro. Hoje dá, mas antes não dava. Escolhe porque está dando dinheiro. Muitos desses se dão mal, porque ele não se identifica com a especialidade. Na hora que ele está exercendo, ele vai ter algumas dificuldades. Você entendeu? Porque tudo que você não gosta, você não faz bem. Entendeu? E a outra pergunta? Em relação a pessoas em geral, não é que apareceu um sinal, apareceu alguma coisa que ela não sabe na pele, só que a pessoa não sabe se vai ou não a um médico. Veja bem, se esse sinal, seja o sinal, seja uma ferida, seja, o melhor que ele faz é exatamente procurar o dermatologista, porque é o único médico preparado para ajudar ele, para identificar a doença e tratar corretamente. Esse é exatamente por isso que existem várias campanhas. Se você tem um problema na pele, vá ao dermatologista. Se você tem um problema em outro órgão, vá ao especialista que trata aquele órgão, porque com certeza você vai conseguir resolver seu problema mais fácil quando você procura o médico certo.
Muito obrigado, viu, doutor Helenário Pinto, pela entrevista. Estamos muito gratos ao senhor por abrir as portas da sua clínica para a gente fazer esse trabalho jornalístico e a gente deseja tudo de bom para o senhor e sua família. Eu tenho já esse tempo, em torno de 40 anos como médico e mais ou menos 37 anos fazendo dermatologia, entendeu? E faço isso muito por amor. Eu gosto do que eu faço. Eu consegui me identificar muito com essa especialidade. Tanto que eu nunca claudiquei, nunca pensei em sair, eu nem penso em parar de trabalhar. Para você ver, basta dizer a você que eu poderia ter me aposentado do Estado com 29 anos de serviço, porque eu trabalhava com hanseníase e tinha 1,4 para poder me aposentar. Então se aposentava com menos tempo, porque era uma doença altamente contagiosa, hanseníase, que era conhecida antigamente como lepra. E eu não, eu fiquei até 37 anos, passei dos 35 anos de me aposentar. E aqui já tentei algumas vezes diminuir o ritmo, mas eu acabo não conseguindo, porque eu gosto, entendeu, do que faço, eu amo. E acho que para uma pessoa se dar bem, precisa amar, precisa gostar daquilo que faz. E eu faço isso por amor. Se não fizesse, teria sido político, porque fui convidado várias vezes para ser político, eu não quis, para não deixar a minha especialidade. Muito obrigado, viu, doutor Helenário? Muito obrigado mesmo. Estou à sua disposição, viu? Qualquer coisa, você pode vir que eu estou aqui, não tem problema nenhum. E o senhor é amigo do meu avô, né? Meu avô de azul. Eu sou amigo de seu avô e fui. E seu bisavô, eu conheci seu bisavô muito bem, seu bisavô me viu criança, e talvez até ainda de sua idade, que você não conheceu, entendeu? Então fomos vizinhos praticamente.